Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 7 de junho de 2025, sábado. Bom fim de semana aí pra você, bom descanso. E, bom, estamos aqui de volta depois de uma longa ausência, que na verdade tem a ver mais com a minha preguiça mesmo, viu? Sou sincero em dizer. Sabe que muitas vezes eu pensei em fazer vídeos aí durante esses dias em que eu estive fora do canal, mas sabe quando você olha assim, tudo tão chato, tudo tão tranqueira, né? Assuntos assuntos muito infelizes, assuntos que não ajudam em nada. E eu já te disse isso mais de uma vez. Se eu não puder acrescentar algo positivo à sua vida, eu prefiro não fazer vídeo algum. Prefiro ficar quieto aqui no meu canto, porque de infeliz já basta a realidade em que nós vivemos, né? E eu digo, nossa, não só Brasil, né? Você dá uma olhada aí no mundo, a coisa tá bem triste, né? Tá bem deprê. Enfim, hoje eu decidi ligar a câmera e fazer um vídeo aleatório. Eu nem sei exatamente sobre o que eu vou falar aqui. Quer dizer, eu tenho uma pauta inicial a respeito da qual eu quero falar, mas o resto eu realmente não sei exatamente como vai ser. Também não sei exatamente quanto tempo vai durar esse vídeo, pode ser que seja curto ou longo, não sei, não tenho compromisso com isso, tá? Eu vim hoje para falar sobre livros, que eu acho que é um assunto bacana. Não quero fazer um vídeo só sobre livros, evidente, isso aqui não é um canal sobre livros, né? Mas eu acho que é um assunto tão interessante, né? O Hulk, que é aqui o nosso assíduo membro do canal, inscrito aqui no canal, ele vive me cobrando, ele fala, André, livros, o que você sugere de livros e tal? Então, em deferência ao Hulk e a outros também que possam ter interesse, eu selecionei 3 títulos. Talvez você ache um pouco estranho, né, o que eu vou falar aqui, os livros que eu vou citar, mas, como eu te disse no início do vídeo, isso aqui é uma conversa de sábado à noite sem compromisso, né? Então, eu fui ali nas minhas estantes e eu. Sabe quando você olha para a estante e fala assim, tá, o que eu vou pegar de interessante aqui? De repente, saltou aos olhos. Vamos lá. Primeiro que eu quero recomendar a você é este livro aqui. É um tijolo, como você pode ver. Sua Santidade e a História Oculta do Nosso Tempo. É um livro sobre João Paulo II. O livro é do Carl Bernstein. Carl Bernstein, para quem não conhece, foi o jornalista que descobriu o Watergate lá nos Estados Unidos. O cara é um baita jornalista. Pensa num livro bom. É esse aqui. Embora ele seja um tijolo, eu vou te falar, você devora isso daqui muito rapidamente, porque é um livro muito bem escrito. E claro, a história, o personagem ajuda, né? O cara tá falando sobre João Paulo II. Então, é uma história muito rica, né? Esse livro foi escrito ainda com João Paulo II vivo. Não é uma obra póstuma. Isso daqui, não sei exatamente que ano foi escrito, mas enfim, também não importa muito. É um livro que realmente conta a história de muitas coisas que aconteceram ao longo do século XX, principalmente no bloco comunista, né? Conta a relação do Vaticano com o governo americano durante a era Reagan e muitas outras coisas. Fala sobre a vida do Karol Wojtyla. É um super livro. Eu realmente não tenho palavras para dizer o quanto esse livro aqui é sensacional. Não sei se ainda ele é publicado, mas se não for, certamente você conseguirá uma cópia dele na internet, em algum site de livros usados aí, estante virtual talvez. Vale muito a pena, tá? Esse é um livro. Outro livro, agora indo para um assunto nada a ver com o Papa João Paulo II,
Eu acho até talvez eu já tenha mencionado esse livro aqui, Struck by Lightning, do Rosenthal. É um livro fantástico a respeito do mundo da teoria das probabilidades. Eu acho que esse livro ele tem uma... Aliás, ele tem várias qualidades muito bacanas, mas uma qualidade que salta aos olhos desse livro, é a facilidade com que ele fala, em linguagem de ser humano, a respeito de assuntos técnicos, de assuntos que pertencem ao mundo da matemática. Ele consegue traduzir para uma linguagem de gente aquilo que normalmente você só vê restrito a um círculo muito pequeno de pessoas. Eu costumo dizer que depois que se você nunca estudou teoria de probabilidades na sua vida, se essa não é a sua área, eu costumo dizer que depois de você ler esse livro aqui, você vai entender por que não faz o menor sentido você pensar em estatística ou em teoria de probabilidades, por exemplo, para finanças, para mercado financeiro. Embora seja essa ferramenta utilizada por praticamente todo mundo, você fala, pô, André, então o mundo inteiro está errado? O mundo inteiro está errado, é isso aí. Não é à toa que acontecem as coisas tipo 2008, né? O estopim não foi causado por causa de modelos estatísticos, mas o que fez o incêndio crescer de maneira exponencial foi o uso desse tipo de teoria. Então eu acho muito bacana você estudar isso daqui, porque eu costumo dizer, eu acho que teoria de probabilidades é uma coisa que você precisa saber muito bem, principalmente para você saber quando você não deve usá-la. Porque ela é uma ferramenta, ela não tem boca, ela não tem voz, ela não tem vontade. Se você cismar de mexer com isso, você vai fazer talvez uma coisa monstruosamente errada e perigosa para você mesmo. Então, ter a noção dos limites da ferramenta é uma coisa muito importante. E este livro ele faz isso. Repito, de uma maneira, embora o autor seja um matemático, ele faz isso de uma maneira estupenda. Ele traduz as ideias centrais para a linguagem de gente, para a linguagem do dia a dia, né? Também não sei se esse livro aqui ainda é publicado ou não, mas de qualquer forma, eu acho que na Amazon você deverá encontrá-lo. Acredito que ainda seja publicado. Mas enfim, na Amazon você vai encontrá-lo, ou também em algum site de livro usado. Struck by Lightning, Jeffrey Rosenthal. Vale muito a pena, tá? E por último, falando sobre livros, Santo Agostinho. Este volume aqui da coleção patrística, ele é sensacional, né? Essa coleção é maravilhosa. Se você não conhece, sugiro muito, tá? Editora Paulus. E em especial este volume em que você vai encontrar uma obra de Santo Agostinho chamada A Ordem. Olha, eu acho que ninguém poderia ter escrito melhor do que ele a respeito desse assunto. Você pode falar, André, mas coisa mais carola, Santo Agostinho. Não, se você tem essa impressão, você está com a impressão errada. Santo Agostinho era uma figura. Ele era uma figura. Você sabe que tem um episódio da vida. Santo Agostinho ele foi um vida louca. Até, sei lá, talvez 30 anos de idade, alguma coisa assim. E de repente ele se converteu, né? E tem um episódio muito engraçado, tem vários episódios engraçados da vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho nós estamos falando de 300 depois de Cristo, tá? Esse sujeito aqui ele já está em circulação aí por quase 2000 anos daqui a pouco. Tem um episódio muito engraçado, parece que numa certa noite eles estavam, acho que, acampando em algum deserto, alguma coisa assim. E eu não sei quem é que estava, tinha uma moça muito bonita ali na caravana deles. E Santo Agostinho, parece que isso aconteceu justamente numa época em que Santo Agostinho estava meio que já num processo aí de tentar se converter e tal, né?
Só que a moça, bonita pra chuchu, ela pega e deita ao lado dele à noite. Se não me engano, no deserto, uma coisa assim. E Santo Agostinho olhando, tentando dormir, né? E ele olhando pra moça ao lado dele. Claro, isso aconteceu, ele ainda não era Santo Agostinho, tá? Ele ainda era... Ele estava tentando ainda. Ele conta isso no livro dele. Ele fala assim, não nesse livro, num outro livro. Ele fala, Deus, dai-me castidade, mas não nesta noite. Quer dizer, o cara era uma figura, né? Ele mesmo brincava com a própria fraqueza da carne, certo? As fraquezas humanas. Então, Santo Agostinho é uma leitura maravilhosa. Você vai ler um sujeito que, mesmo que você não creia na santidade dele, na santidade declarada pela Igreja Católica, você está lendo uma obra de um ser humano muito grande, de uma alma muito especial, de uma cabeça muito privilegiada, que inclusive é dotado de muito humor. Tem uma parte aqui esse livro em particular, eu não sei se você consegue ver. Esse livro ele vai conter várias obras de Agostinho, e uma dessas obras é a Ordem, que ele fala sobre a importância da ordem no universo, na vida e tal. E tem uma parte aqui muito legal que ele fala sobre uma briga de galo. Ele descreve toda a briga de galo e ele fala assim sobre, até na briga de galo você nota a questão da hierarquia, da ordem, a posição em que é alçado o vencedor, a condição do derrotado, mas ainda assim derrotado, mas com honra, porque ele lutou, ele participou de um embate. Então ele faz uma análise que é fantástica. Então, se você tiver chance, compre este livro ou este volume da coleção patrística, ou então tente se inteirar a respeito desta coleção patrística, porque olha, vai abrir muito a sua cabeça, né? A gente vive num mundo de gente muito estúpida, muito medíocre, né? Então você ler uma coisa como Santo Agostinho, com certeza vai fazer o seu QI crescer alguns pontos. Pode ter certeza absoluta disso. Você não será a mesma pessoa depois de ter lido Santo Agostinho. Você será uma pessoa mais inteligente, você será uma pessoa melhor, tá? Pode ter certeza absoluta disso que eu tô te falando isso como um testemunho. Pode confiar na minha palavra, porque isso é fato, tá? Você não passa por uma obra como essa e continua sendo a mesma pessoa de antes. Você será melhor, tá? Esses 3 livros eu queria deixar aqui como sugestão de leitura para você, porque como eu falei, eu acho que a gente está vivendo uma época tão ruim, né? Tão pobre em tantos aspectos, né? Que é muito importante você tentar fazer alguma coisa para puxar o seu espírito para cima. Palavra de honra, eu estava lá vendo nas minhas estantes, quase que eu trouxe aqui um livro sobre moda para te mostrar, que é outra coisa fantástica. Um livro de moda de verdade, um livro bom sobre moda de verdade, é uma coisa que faz o seu espírito se elevar. Você só vai ver coisa bonita, só vai ver gente bonita, certo? Acabei não trazendo porque eu achei que ia ficar muita coisa, então falei, bom, para uma próxima ocasião eu prometo que eu vou trazer alguns livros sobre esse assunto. Porque eu acho assim, a gente só vê coisas que tentam nos puxar para baixo, né? Hoje mesmo, eu fujo, palavra de honra, eu fujo dessas coisas, mas a internet me mostrou uma foto, parece que o Lula foi para a França, né? Aí tinha lá a Janja, horrorosamente vestida, né? É um festival de mau gosto, de cafonice, de arrogância, de autoritarismo, de burrice, né? De burrice de quem faz as coisas erradas, burrice de quem sai defendendo essa gente, continua defendendo essa gente. Então, eu acho que tem tanta coisa que envenena a nossa alma, que nos faz mal, né? Que é potencialmente danosa ao espírito humano, que eu realmente não quero ser mais um. Você me perdoe, eu sei que o canal é sobre finanças, mas assim, eu quero fazer de conta que todo esse lixo não existe, tá? Se for o caso, eu até mudo o nome do canal. Eu não tenho compromisso nenhum com finanças. Eu não.
Eu não nasci financista, não vou morrer financista, certo? Essa história de que aliás é uma coisa que eu acho muito engraçado. Eu acho tão engraçado quando alguém chega pra mim e fala: ah, eu amo finanças, né? Eu falo: gente, como assim você ama finanças, né? Você é doente, porra. Tanta coisa mais interessante no mundo pra você gostar. Você vai gostar de um assunto que é até meio boboca, né? Porque é sempre, como dizem os italianos, né? Sempre quello. Né? É sempre a mesma coisa, não muda. É sempre a mesma situação, enche o saco, na verdade, né? Se me der na louca, até mudo o nome do canal, o viés aqui, o tema, a gente dá uma, né, vira a mesa e dá uma reviravolta aqui, uma revolução interna. Porque eu acho que realmente, assim, dinheiro é importante, sim, dinheiro é importante, mas eu acho que a gente está numa época em que o dinheiro é o de menos, por incrível que pareça. Não que seja fácil hoje em dia ganhar dinheiro, eu acho que nunca foi fácil ganhar dinheiro, mas eu acho que o dinheiro hoje em dia é uma coisa tão. Ele está se tornando uma coisa muito sem sentido. Né? Porque, para pensar, você tem aí, sei lá, X reais na sua conta ou na sua carteira. Você já parou para pensar qual livro bom você consegue comprar? Tudo bem, eu citei aqui alguns para você, ok. Que inclusive você vai gastar uma ninharia comprando esse tipo de livro aqui, porque ninguém quer ler esse tipo de coisa. Mas repara que você está num ponto Você está vivendo um momento da história, e eu acho, não é só no Brasil, é no mundo, em que você tem o dinheiro para comprar alguma coisa, mas você não tem coisas bacanas para comprar. Repara que o quanto isso é fato. Você hoje em dia você não consegue comprar um relógio bacana, você não consegue comprar uma roupa bacana, você não. E quando eu digo bacana, eu não estou falando de um Rolex de 600 mil reais. Não, existem relógios maravilhosos, extremamente bonitos, de bom gosto e tal, muito mais bom gosto do que um Rolex, e que não vão custar 600 mil reais. Você pode, às vezes, comprar numa feira de antiguidades, certo? Você pode ir lá comprar um relógio lindo, antigo, cheio de história. Compra aquilo, aí você, de repente, vai e conhece um relojoeiro que mexe com esse tipo de coisa, de restauração. Você fala: não, vou botar esse relógio aqui de volta à ativa. Esse tipo de projeto, esse tipo de gasto, digamos, de dinheiro, repara que hoje em dia isso é muito raro. Né? Hoje em dia isso é muito raro, você não vê mais. A gente está vivendo num charco tão nojento que as pessoas até se esquecem da importância das coisas boas, das coisas belas. Né? É tudo tão massacrantemente pé no saco, é tudo só problema, é tudo só vergonha e desgosto quase, né? Para nós ainda, que somos brasileiros. Assim, se você entrar nessa espiral, isso vai te fazer muito mal. Então, assim, sugestão que eu te dou: levanta o queixo e, e ponha os teus olhos, mire os seus olhos para o alto. Tá? Porque o que você vai ver ao seu redor hoje não é bonito. Então, olhe para cima. Mire para cima, porque ali você vai encontrar alguma coisa que vai ajudar você a não só sobreviver, como crescer, prosperar. E eu falo não só de grana, eu falo como pessoa. Se você prosperar como pessoa, naturalmente você vai prosperar em grana. Isso é uma questão de tempo. Cedo ou tarde, você vai colher os frutos por essa melhora. Então, se você me permite, esses 3 livros que eu sugeri, corra atrás de um deles, ou dos 3, ou enfim. Mas eleve os seus olhos para cima. Isso vai te ajudar. Tá? A minha esperança aqui é trazer alguma informação que ajude você nesse momento. Porque se é um momento que é ruim para mim, eu acredito que também esteja sendo para você. Né? Acho que qualquer pessoa que consegue entender o que está acontecendo, não tem motivos para estar muito feliz. Só que você não pode deixar isso consumir a sua vida, porque só se vive uma vez. Né? Como que a gente faz? Como que a gente sai do atoleiro? Aí eu vou parafrasear o nosso Isaac Newton. Né? Apoiem-se nos ombros de gigantes. Faça isso. Eu não sou gigante, talvez você não seja gigante, mas já houve gigantes na história humana. Então vamos nos apoiar nos ombros deles, porque isso dá certo. Tá bom?
É isso. Me perdoe aí pela prolongada ausência. E comentários, críticas aqui embaixo, fique à vontade. E vamos ver se a gente se fala com mais frequência, tá bom? Um abração, boa noite de sábado para você. Aliás, aqui em São Paulo tá um friozinho delicioso, tá uma delícia. Bom final de semana, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.